Então, bom dia, Marco. É um prazer ter-te aqui. Vamos falar sobre os teus programas, os teus programas que eu considero que são extremamente importantes para a sociedade que nós vivemos, o momento, que nós estamos a viver. E nesse aspecto nós estamos absolutamente, nós, Bamboal, eu e a Bamboal, estamos profundamente implicados nesses seus programas e nessa tua forma de ver o mundo e de trazer uma outra visão sobre o mundo e sobre a forma como nós nos relacionamos. E esses programas, estamos a falar fundamentalmente o programa de introdução às sociedades regenerativas, o programa avançado das sociedades regenerativas e o programa das sociedades de comuns. Pronto, corrige-me se eu estiver enganado em alguma nomenclatura, mas pronto, são estes, digamos assim, os três programas que a Bamboal está a tentar fazer contigo. Um deles, pelo menos já fizemos, e agora gostaríamos que em 2026 iniciássemos com boa força e com boa energia e com boa iluminação estes três programas que podem trazer uma mudança significativa na modo de ver o mundo e, sobretudo, de nos reorganizarmos enquanto sociedade, enquanto organizações também que vivemos e que fazem parte desta constelação de elementos que estão vivos na sociedade portuguesa e no mundo inteiro, trazermos para cima da mesa elementos que são absolutamente fundamentais para efetuarmos essa transição para uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais, enfim, mais próspera em vários sentidos, tanto no sentido individual como no sentido coletivo. Estes programas, eu tenho aqui, para mim, tem uma particularidade que é o facto de, eh, naturalmente, implicarem olharmos para fora e vermos várias soluções que tu apontas, até no teu próprio livro, A Emergência das Sociedades de Comuns em Portugal, mas também têm implicações a nível individual, ou seja, implica que também de facto haja uma mudança interior de cada um que participa e que procura trazer e mergulhar nesses programas, mas trazer sobretudo uma mudança de paradigma. E pronto, posta esta introdução, passo-te a palavra e pronto, já agora diz-me como é que estás, como é que te encontras, como é que te sentes e vamos avançar já para essa conversa sobre o que são os programas e o que é que eles trazem e o que procuram transformar. Grato, Gabriel, grato a ti por me teres feito este convite para explorar estes programas, também para desenhar os programas e lançá-los através da Bamboal. Sinto muita alegria com isso, com essa possibilidade, porque a Bamboal, sendo a editora do livro e tendo esta abertura para, a partir dos conteúdos do livro, desenhar programas que possam levar o livro, as experiências que o livro retrata para cada pessoa, para cada construtor de mundo de jogos, para cada empreendedor, esteja ele onde ele estiver, esteja dentro do Estado, local ou central, esteja dentro das empresas, nas comunidades, nas ecoaldeias, nos centros de retiro, um pouco por todo o lado, nas produções da agroecologia, nas fundações, um pouco por todo o lado na sociedade. Nós precisamos de todos para fazer a transformação que está à nossa frente, que necessitamos fazer enquanto coletivo. Então, eu sinto alegria com isso, com, por um lado, estar a criar estes programas e a lançá-los, e por outro lado, estar a fazê-lo através da Bamboal, potenciando aquilo que tem sido o trabalho da Bamboal ao longo dos últimos 5 anos, levando estas estruturas meméticas, os memes das sociedades regenerativas e do movimento regenerativo em Portugal, um pouco por todo o lado. Portanto, celebro isso e sinto muita alegria em estarmos a fazer esta conversa e a lançar estes programas. Portanto, tu fizeste o programa o de introdução às sociedades regenerativas, que é o primeiro, é por onde esta aventura começa. Tu fizeste o programa e várias outras pessoas o têm feito nestes últimos anos. Aliás, o livro nasce em boa verdade durante um dos programas, durante uma da edição dos programas, onde senti, estava com um grupo muito estimulante a fazer aquele programa e senti uma vontade enorme de escrever para aquelas pessoas e de poder
acrescentar mais valor ao que o programa estava a fazer, ao trabalho que estávamos a fazer, que o programa pode acontecer quer online, quer presencial. Neste caso foi na versão online que estava a acontecer e senti muito estímulo e foi aí que começou a ser escrito o livro, neste caso o tomo 2. E, portanto, o livro, a Introdução às Sociedades Regenerativas, tem uma relação direta com o livro e o que ele introduz é o mapa para as sociedades regenerativas. Portanto, que é um mapa que resulta da minha aprendizagem dos últimos 20 e tal anos, 30 anos, que tem um conjunto de elementos base que eu tenho observado em quase todas as iniciativas que estão ligadas às sociedades regenerativas em Portugal e no mundo. Então está lá esse mapa colocado, não é? Transposto no livro, e depois o programa o que vai fazer é percorrer o mapa e mostrar como é que cada elemento, cada parte desse mapa contribui para esta ideia do desenho das sociedades regenerativas. Portanto, e o mapa envolve um conjunto de elementos, portanto, são os elementos de contexto, ou seja, a relação com a sustentabilidade, com a responsabilidade e com a transparência. E contexto é de onde resulta, quando nós definimos a base do contexto, estamos a definir quais são os mapas de pensamento que vamos usar a partir desse contexto. Um exemplo disto, se eu digo que tenho um contexto degenerativo, então vou usar mapas que estão ligados a esse contexto degenerativo. Por exemplo, a agricultura industrial está na esfera dos mapas degenerativos e é um tipo de mapa que produz um conjunto de resultados. Portanto, se nós aplicarmos o grosso da nossa alimentação na sociedade ocidental vem do mapa da agricultura industrial, portanto, ele tem um determinado resultado. E não fica, o resultado também tem externalidades, portanto não é só produz alimentos de uma determinada forma, também produz solos que vão ficar degradados, alimentos que estão fortemente contaminados com pesticidas e químicos, portanto é um conjunto de resultados que aquele mapa produz, mas ele funciona, é o que nós temos a ser usado se nós estivermos num nível de pensamento adulto, sustentável, com nível de transparência informativo. Estamos a falar, por exemplo, da agricultura biológica, tanto que é uma agricultura que também produz alimentos e que também nós podemos acedê-la no contexto do mercado, só que não tem aquele lado de criar essas externalidades, portanto não degrada tanto os solos, se ela for aplicada de forma adequada não degrada mesmo os solos. O que nós estamos a ver é um conjunto de aplicações hoje que estão mais para o degenerativo do que no adulto, mas, aplicado aos princípios base, ela não degrada os solos, os alimentos não têm aqueles componentes químicos todos, portanto, e produz um determinado tipo de resultados, não é? Então, mas nós estamos a ver é que é uma agricultura que não é subsidiada, é uma agricultura mais cara, porque tem as externalidades que são colocadas dentro, mas como não há subsídios, como na agricultura industrial, tudo isto aparece ao consumidor como mais caro, embora a agricultura industrial provoque ondas maiores de danos no mundo à nossa volta. Infelizmente, a biológica acaba por parecer mais cara e de ser mais difícil acesso para as pessoas. Embora faça melhor às pessoas, faça melhor aos solos e ao planeta, acaba por parecer às pessoas que é diferente. E depois temos os mapas da agricultura regenerativa, portanto, entramos nos mundos de jogos regenerativos, como a permacultura ou a agroecologia, portanto, que são mais raros, mas esse é um contexto. Portanto, estão aqui três contextos diferentes e em função dessa escolha de contexto, eu tenho mapas diferentes e tenho resultados diferentes. Portanto, esta é a primeira variável, são os mapas e os contextos, portanto, a relação que se estabelece, e nós no curso vamos treinar isto, vamos treinar, definir estas coisas e vamos ver como é que no mundo se aplica isto, como é que estamos a aplicar. E deixamos de estar reféns da linguagem que sou usado, porque hoje, por exemplo, a palavra regeneração, ou resiliência, ou sustentabilidade, são usadas para tudo e para mais alguma coisa, e depois não querem dizer nada. Portanto, o que nós vamos dar são mapas com 7 níveis de pensamento em cada um deles, que nos ajudam a ver com claridade quais são os comportamentos
que estão presentes em cada uma destas coisas. E eu, independentemente da palavra que está a ser usada do outro lado, vejo não. O que aqui está é um modo de pensamento em sustentabilidade verde. Portanto, isto é degenerativo. Mesmo que as pessoas estejam a usar a palavra regenerativo, o que eu estou a ver, os comportamentos que estão cá são dessa natureza, não é? E, portanto, nós aprendemos a ver com clareza aquilo em que estamos envolvidos à nossa volta e o que é que está a passar em cada mundo de jogo e, portanto, permite-nos estar informados na nossa ação e também, enquanto desenhadores, enquanto criadores dos mundos de jogos, também podemos desenhar a nossa ação em conformidade com aquilo que nós queremos ver no mundo e lidando com as dificuldades. Então, esse é um dos elementos do mapa. O segundo elemento são as estruturas meméticas. Portanto, quais são o conjunto de memes, de estruturas base que nós vamos usar e que eu chamei isso os mapas de pensamento. Portanto, que relação é este entre os memes? Nós estávamos ainda há pouco a ver os mapas, por exemplo, da agricultura industrial, ou da agricultura biológica, ou da agroecologia. São tudo mapas diferentes e que têm estruturas meméticas diferentes e, portanto, implicam desenhos diferentes. E, portanto, nós podemos pensar isso em todas as áreas de saber humano, desde a educação, à saúde, ao dinheiro, às organizações, portanto, à forma como nós nos governamos, à democracia, por aí fora. Portanto, todas elas têm as suas estruturas meméticas presentes e nós podemos aprender a vê-las, a ler e a desenhar para onde queremos ir e como queremos usar. Depois temos a consciência, é um pilar fundamental, portanto, para o desenho, para irmos para sociedades regenerativas, portanto, aprender a desenhar sobre o tema da consciência, quer ao nível individual, como é que eu trabalho a consciência em mim, como é que eu faço trabalho de desenvolvimento humano, quer ao nível das equipas, e como é que se desenvolve o trabalho em consciência nas equipas, quer o nível do inconsciente, portanto a consciência tem este outro lado que é o lado sombra, um lado que não é reconhecido, é uma distinção que não é reconhecida na sociedade moderna. Então trazer essa distinção, ela é fundamental para nós podermos perceber o que é que está a gerar verdadeiramente estes comportamentos, estes propósitos escondidos, não é? Esta ideia que eu quero criar qualquer coisa, mas o que eu crio é algo completamente diferente dessa coisa que eu estou a criar. Então quer dizer que há aqui qualquer coisa que está a funcionar no fundo, que não está visível para mim, não é? Então, trazer a sombra, fazer parte do trabalho de desenvolvimento humano, o trabalho de sombra, isto quer individual, quer no grupo. Portanto, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer equipas? E em qualquer uma destas variáveis do mapa das sociedades regenerativas, nós vamos ver exemplos de organizações, de comunidades, de projetos, de mundo de jogos que estão a aplicar isto no cotidiano, no dia a dia, hoje, um pouco por todo o mundo, em Portugal e um pouco por todo o mundo. Vamos trabalhar o tema da natureza e como é que se põe a natureza no centro do desenho e como é que se faz isso, que tipos de ferramentas é que existem e mapas de pensamento para isso. Vamos trabalhar as equipas, nas sociedades regenerativas o tema das equipas é central, portanto deixa de haver esta ideia que vamos sozinhos, não vamos em equipa, a unidade fundamental de trabalho passa a ser a equipa e a natureza está no centro da conversa, portanto qualquer coisa que nós vamos desenhar para o contexto regenerativo, a natureza digamos, a parceria, a relação com a natureza é determinante. E finalmente o desconhecido, porque a maior parte daquilo que nós vamos fazer é desconhecido, não existe. Tem que ser criado. Por exemplo, só para vos dar um exemplo, a energia, nós no contexto da energia estamos nos mundos de jogos degenerativos e em alguns casos a atingir o adulto, o sustentável. Mas não existe mundo de jogos ligados à energia que sejam regenerativos. Então isto tem tudo que ser inventado. E a maior parte das áreas da sociedade, nós temos nos degenerativos muitos mapas, começamos a ter alguns nesta linha do adulto, do sustentável, tanto do que eu chamo no livro A Sociedade de Impacto, mas ao nível do regenerativo e dos mundos de jogos regenerativos temos muito pouco. Menos de 5% dos mapas que existem de saber, de conhecimento humano, estão nessa área. Portanto, há muita coisa para fazer. Isso significa que nós temos que ir para o desconhecido e temos que saber estar no desconhecido para criar o novo. O novo vem do desconhecido. Então as equipas têm que saber lidar com isso, lidar com o medo, porque qualquer um de nós sabe o que é estar no desconhecido e o medo que isso provoca. E toda a vida moderna está desenhada para nós estarmos no controlável, no controle e não no desconhecido. Ir para o desconhecido é uma aventura completamente nova. Experimentar qualquer coisa que eu não sei se vai funcionar é completamente diferente e ameaçador e pode
pode não funcionar. E no final a gente pode ter gasto os nossos recursos numa situação que não funciona e temos que recomeçar tudo, provavelmente sem os recursos que tínhamos ao início. Portanto, isto é muito desafiante para a condição humana e nós estamos on the edge deste universo. E, portanto, esta variável de ir para o desconhecido é central nas práticas que estão a nascer ligadas ao desenvolvimento regenerativo e às sociedades regenerativas. Portanto, é aqui que nós vamos estar posicionados na introdução às sociedades regenerativas, é neste mapa, navegar este mapa, aprender a distinguir cada uma destas variáveis e depois articulá-las no desenho das nossas vidas, porque elas se aplicam a cada um de nós individualmente, elas aplicam-se à nossa família e à nossa célula familiar e aplicam-se aos nossos projetos e mundos de jogos e organizações onde estamos envolvidos, à nossa comunidade. Portanto, nós vamos estar a falar de elementos que se aplicam a todas as escalas. E, portanto, a ideia é, de facto, trazer para cima da mesa elementos de desenho que permitam fazer a diferença e cada um de nós poder começar a desenhar numa determinada direção. Claro que não vai ser assim automático. Já temos uma sociedade regenerativa, nós estamos a falar provavelmente de décadas de trabalho, de uma ou duas gerações, talvez mais, e se não começarmos hoje, isso vai estar sempre a adiar para a frente. Não é? Se não começarmos a fazer o trabalho hoje, há um framework muito interessante que está no livro, que vem do Institute for the Futures. Eu aprendi-o através do livro do design das culturas regenerativas do Daniel Hall, que são dos 3 horizontes. E, portanto, no primeiro horizonte nós estamos a falar daquilo que acontece agora, entre 5 a 10 anos, daqui neste universo. No segundo horizonte nós estamos a falar daquilo que acontece no espaço de uma geração, a 2, por aí fora. E no terceiro horizonte, acima disso, 2 gerações, 3 gerações. Mas o que aquele framework diz é que nós precisamos estar a trabalhar nos 3 horizontes em simultâneo. Porque sim, nós precisamos de resolver a coisa hoje e temos que ter água nas torneiras e eletricidade e esta coisa toda, e os transportes a funcionar, esta coisa toda, não é? E precisamos, isso é o horizonte 1, tem que estar a funcionar e muitos de nós têm que estar dedicados a garantir que está a funcionar. Pois precisamos começar a pensar no horizonte 2, porque se não trabalharmos no horizonte 2 agora, ele nunca vai ser horizonte 1. Não é? Vamos estar sempre a chegar para a frente. E, por exemplo, todos o que são soluções de energia para sairmos do degenerativo e irmos para o sustentável, o net zero, o nível de responsabilidade adulto, não produzir mais coisa, estão mais ou menos a uma geração de distância. E, portanto, é claro que temos que trabalhar no horizonte 2, senão essa energia nunca vai estar presente no nosso horizonte 1, no nosso presente, naquele momento presente. E depois temos que começar a pensar o que é que são as fontes de energia que estão para além disso, não é? Que são de natureza regenerativa, isso é horizonte 3, e temos que começar a fazê-lo agora e produzir as alianças e essas coisas todas. E isto, estou a falar no nível macro, mas acontece na vida de cada um de nós, nas diferentes escalas de cada um de nós. E o horizonte 2, no fundo, é a ponte entre o horizonte 1 e o 3, não é? Exatamente. E precisamos estar nos 3 a trabalhar ao mesmo tempo, portanto, cada um de nós tem que aprender estas coisas e aprender estes saltos e a fazer isso. Portanto, esse é o mapa, é isso que nós vamos percorrer, vamos aprender cada uma das variáveis, vamos ver frameworks que existem das diferentes práticas que eu fui aprender, seja teoria U, desenvolvimento regenerativo, teoria integral, sociocracia, organizações integrais, por aí fora. Portanto, são imensas as práticas que estão descritas no livro e que eu vou trazê-las e mostrar alguns frameworks, alguns elementos, como é que nós podemos usar e começar a construir esses elementos a partir do curso. Portanto, isso é o formato de introdução às sociedades regenerativas. É um formato de claridade. Muitas pessoas têm dado o feedback que eu pensava que eu sabia o que era regeneração, ou que sabia o que era sustentabilidade, ou que tinha determinadas ideias que já estava a fazer A, B ou C na minha vida e que já estava, e de repente chega ali e percebe que afinal há muito mais caminho, há muito mais coisas para fazer e que as portas são muito mais... Os caminhos são muito mais desafiantes do que pensávamos no início e, portanto, há este reality check, esta quebra dos mundos de fantasia, onde mundos de nós, onde eu também estou, em muitas áreas, estamos, porque o tempo é desafiante, o conhecimento é escasso e estamos a ir para um lugar novo e há muita propaganda. Há muita propaganda em cima da mesa, há muita desinformação com uma agenda clara de controle
e de manipulação das massas, há de facto muita propaganda e muito elemento. Portanto, estes óculos vão permitir a gente ver através dessas coisas. Depois, o segundo formato, o avançados em sociedades regenerativas, portanto, é um formato que depende deste primeiro, portanto, ele só é possível fazer para as pessoas que fizeram o primeiro, e é muito mais operacional. Portanto, enquanto no primeiro vamos introduzir isto tudo, vamos introduzir o mapa, pôr os frameworks em cima da mesa, no segundo o que vamos fazer, e quero sublinhar que este foi um desafio teu, da Bamboal, trazer, operacionalizar isto de forma real, portanto, o que vamos fazer é muito mais um bootcamp. Portanto, não vamos trazer conteúdos novos, vamos trazer, sim, novos projetos, novos casos, e vamos aplicar aos diferentes mundos de jogos onde as pessoas querem fazer sentido, seja as suas famílias, as suas organizações, as suas comunidades, onde para elas faz sentido estar a aplicar aquilo. E vamos pôr as mãos na massa e ir direto. É um bootcamp. Portanto, são um conjunto de sessões para nós trabalharmos em conjunto e produzir aqueles resultados com a aplicação dos frameworks e dos diferentes mapas. Dizer-vos que o que é que são mundo de jogos? Eu tenho falado aqui várias vezes do que é mundo de jogos aqui na conversa. Mundo de jogos é a forma como cada um de nós, como os humanos, trocam valor. E isto é uma distinção importante porque os mundos de jogos são criados pelos humanos. Portanto, se eu falo do mundo de jogo do dinheiro, que todos nós jogamos, se eu falo do mundo de jogo do trabalho, ou do mundo de jogo dos correios, ou do mundo de jogo dos bancos, ou do mundo de jogo da cultura do país Portugal, ou do mundo de jogo que é o Parlamento, o que eu estou a dizer é que há uma forma de trocar valor entre as pessoas. A minha família é um mundo de jogo. E quando eu estou aqui, nós os dois, eu e tu, Gabriel, estamos no mundo de jogo. Não é qualquer pessoa que pode entrar aqui. Houve regras de adesão e há aqui uma forma de jogar este jogo que foi previamente acordada entre nós os dois. Portanto, isto é um mundo de jogo e nós estamos a trocar valor nisto. Portanto, esta conversa é importante para mim porque eu estou a falar de coisas que aprendi, que fizeram parte da minha experiência, do mundo que eu quero criar, e é importante para ti porque isto faz parte da tua atividade, da experiência e do mundo que tu queres criar, e portanto por isso é que nós estamos aqui os 12 e desenhamos este espaço. Portanto, é um mundo de jogo. E isto difere da natureza. Por exemplo, se nós pensarmos numa árvore que está... Eu vejo aqui várias árvores através da minha janela, qualquer um de vós, se olhar, vai ver várias árvores. Uma árvore é completamente diferente, não foi desenhada pelo humano. Ela existe, é um elemento natural. Né? E tem um valor, tem um determinado valor para a vida no planeta, para o lugar aqui neste contexto. Mas ela não foi desenhada pelo humano. Então, o mundo de jogo permite contrastar com aquilo que é a natureza e que é criado pela natureza versus aquilo que são os humanos a desenhar. E a boa nova é que se os humanos forem os humanos a desenhar, os humanos podem mudar. E, portanto, não há vacas sagradas nestas coisas. A gente diz assim, não, o dinheiro é gerado por dívida. E é assim que o dinheiro acabou. Não, isso foi criado por homens. Isso é um meme. Que o dinheiro, a dívida, é um meme, é uma estrutura memética. Que tem uma história. Se a gente for ver a história do dinheiro, aquilo tem uma razão de ser daquela maneira. Mas isso não significa que hoje a melhor estrutura memética para o dinheiro seja gerar dívida. Porque a dívida está diretamente alicerçada à ideia do crescimento económico. E nós não temos planeta para continuarmos a crescer economicamente. Nós temos um planeta e estamos a gastar 1,7. Portanto, não funciona. Portanto, nós precisamos de outra estrutura memética para o dinheiro. E, por exemplo, a moeda livre já não tem a mesma estrutura memética de que gera dívida. A moeda livre, todos os meses, as pessoas que praticam na moeda livre recebem um determinado valor, não por dívida. Simplesmente recebem o valor na sua conta bancária. E é outra estrutura memética. Ou, por exemplo, a Bitcoin, a estrutura memética é que não é gerada por um banco central. Não há nenhum banco central a gerar a Bitcoin. E a Bitcoin hoje é uma moeda que muitas das pessoas usam e estão no seu dia-a-dia. E ela funciona. Né? E é uma estrutura memética completamente diferente das estruturas meméticas das moedas fiat, como o euro ou o dólar. Né? Que essas sim são geradas a partir da dívida. Então, se é um mundo de jogo, é possível de ser mudado. Essa é a boa nova. Os humanos podem desenhar uma coisa diferente que sirva mais os objetivos do que estamos a fazer. Por exemplo, o SEEDS é uma moeda digital, tokenizada do Web3, mas que é gerada a partir do momento em que se planta árvores. Portanto, outra estrutura memética. Eu planto uma árvore, a árvore vai existir, é gerada SEEDS. Portanto, há humanos a pensarem em outras estruturas para a moeda e para a valorização. E essa é a virtude dos mundos de jogos.
Portanto, assim que nós temos clara esta distinção, percebemos, ok, eu estou dentro deste mundo de jogo, este tem estas regras e eu posso decidir se quero jogar ou não. Cada mundo de jogo tem um propósito. Pois, esse Tem ponto um é muito propósito importante. declarado e tem um propósito escondido. É muito Não é? importante essa distinção. E eu aprender a ver quais são os propósitos dos mundos de jogos, dos diferentes mundos de jogos, quer dizer que eu deixo de ser refém das estruturas. Por exemplo, o propósito do mundo de jogo, dinheiro, o propósito brilhante é para facilitar as transações comerciais entre as pessoas e facilitar entre culturas. Não é? A gente vai aos mercados e as pessoas encontram-se nos mercados e, portanto, se estão a negociar, não fazem a guerra. Isso é o propósito do mundo de cima. Mas o propósito do mundo de baixo é gerar cada vez mais dinheiro e gerar cada vez dinheiro para cada vez menos pessoas. Isso é o que nós temos em real a funcionar no mundo do jogo do dinheiro. E, portanto, se eu não estou consciente destes propósitos que estão em cima da mesa, eu não sei o que é que estou a jogar. Eu tenho que estar consciente do mundo que estou a jogar, não é? E de notar estes diferentes propósitos. Então, tem a ver com isso. Portanto, introdução às sociedades regenerativas. Apresentamos o mapa, apresentamos os diferentes frameworks e treinamos isto para nós aprendermos a ver e aprendermos a usar no desenho dos nossos projetos. Nos avançados em sociedades regenerativas, nós vamos mergulhar direto, vamos para o bootcamp e fazer. Aplicar aqueles mapas aos nossos diferentes contextos, tirarmos dúvidas uns com os outros, formarmos equipas e irmos para aí. Uns querem aplicar à área do turismo, outros querem aplicar a áreas da educação, outros querem aplicar à cultura, por aí fora. É irrelevante onde cada um quer fazer, porque nós precisamos da mudança em todos os setores da sociedade, portanto vamos em conjunto. Depois, finalmente, uma introdução às sociedades de comuns. Portanto, o que o livro apresenta e a teoria que o livro tem presente, digamos assim, não é? Portanto, ele é um livro experiencial, feito a partir da prática das minhas aprendizagens, mas digamos que há uma teoria de mudança presente e o que ele diz é que começa a surgir em algumas dos mundos de jogos que estão mais avançados, começa a emergir a ideia das sociedades de comuns. Esses mundos de jogos começam a ter determinadas necessidades e começam a fazer experiências que eu estou a chamar de sociedades de comuns. Então, apresento o mapa desses diferentes mundos de jogos, o mapa das sociedades de comuns. Então, o que nós vamos fazer na introdução às sociedades de comuns é percorrer esse mapa como fizemos na introdução às sociedades regenerativas, percorrendo o mapa das sociedades regenerativas. E o primeiro elemento das sociedades de comuns é que ela se constrói sobre uma sociedade regenerativa. Portanto, todos os elementos que nós estamos a trazer das sociedades regenerativas têm que estar aqui de alguma maneira já instanciados e trabalhados, e depois vão haver alguns que vão ser transcendidos e especializados. Digamos que o primeiro elemento tem a ver com os commons, com os comuns. Os comuns somos todos nós, que fazemos parte de um determinado lugar e que temos a responsabilidade por estar nesse lugar de o tornar melhor. E aqui eu não estou a falar só de humanos, eu estou a falar de toda a vida que existe num contexto. Portanto, quer os humanos, quer os não humanos, as árvores, os outros animais, porque há funções que nós vamos fazer nos ecossistemas que não são só os humanos a fazer, que nós precisamos dos vários elementos vivos para fazer e precisamos desenhar isso. Portanto, isto é uma primeira revolução. Não chega só a ter a natureza ao centro, nós precisamos mesmo ter a vida ao centro e desenhar ecossistemas e vida. A segundo elemento é que todo o propósito está todo focado no bem comum. E, portanto, nos elementos de bem comum, criar funções de ecossistema, criar água, criar condições para a vida, cuidar do planeta. Portanto, toda a organização social começa a focar em torno desta ideia do bem comum e de criar legado. E honrar o legado que recebi, seja sobre a forma de paisagem, recursos naturais, água, essa coisa toda, e gerar novo legado para as próximas gerações. Portanto, eu receber, cuidar e entregar para as próximas gerações. Portanto, o propósito dos mundos de jogos, da estrutura social, está toda desenhada em torno disto. E desaparece a ideia de propriedade. É transcendida a ideia de propriedade. Deixa de haver propriedade de privada ou pública. Portanto, a propriedade deixa de ser concebido sequer que o ser humano pode ser dono da terra. E esta parece uma ideia revolucionária, e é. Mas é uma ideia que já está presente em algumas das constituições espalhadas pelo mundo. O movimento chama-se Movimento dos Direitos da Terra e ele já existe há cerca de 20 e tal anos, e há constituições no mundo que já não permitem que o ser humano seja dono de partes do território. Portanto, isso é uma ideia que já existe e já está a andar. E reparem,
houve uma altura na história da humanidade que os seres humanos concebiam a ideia de ser dono de outros seres humanos, e nós chamávamos a isso escravatura, e isso teve vários séculos em execução, vários milénios em execução. E hoje isso já não é possível. Hoje isso já não é possível. A forma de pensar, a consciência humana já não permite que um ser humano seja de outro ser humano. Portanto, para mim, o que vai acontecer na evolução da consciência é isso. Nós vamos deixar de poder ser donos da vida, da terra, dos animais, não só uns dos outros, mas disso, dos elementos da vida. E, portanto, a propriedade vai naturalmente deixar de fazer sentido. O que vai fazer sentido é nós sermos guardião. Se eu estou num determinado sítio, eu ser steward, se eu estou num determinado sítio e vivo naquele sítio, eu, com os meus pares, vou cuidar daquele sítio. E vou cuidar daquele sítio para mim, para os meus, para as pessoas que vivem comigo, mas também para as próximas gerações, para as outras pessoas que estão noutra parte do mundo, quando vierem aqui visitar ou viver naquele sítio, também poderem ter aquilo, para que eu também, quando vá para outra parte do mundo, fazer uma outra qualquer função na China, nos Estados Unidos, noutro sítio qualquer, também me junto àquelas pessoas lá para cuidar daquele sítio em nome de todos os outros. Então, este é um princípio base que as sociedades de comuns começam a pôr em cima. Então, nós vamos percorrer esse mapa com os vários elementos, são 7 elementos que estão em cima da mesa também, e ver os frameworks e como é que se desenha esses elementos de comuns sobre as sociedades regenerativas. Portanto, para fazer as sociedades de comuns, eu também tenho que ter feito a introdução às sociedades regenerativas. E, portanto, é disto que nós estamos a falar, é deste admirável mundo novo que está cá. Nós vamos dar vários exemplos, em todos eles, de projetos que existem, que são reais, em Portugal e fora, que estão a acontecer e onde estas experiências estão a ser feitas. Sim, é de margem, não é de mainstream ainda. Eu diria, se a gente quiser assim ter uma... Isto está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, os 3 horizontes estão cá dentro ao mesmo tempo. Os vários sistemas operativos das sociedades estão cá dentro ao mesmo tempo. E eu diria assim, é hegemónica hoje no mundo ocidental é a sociedade de mercado, porque se for para outros mundos, como por exemplo a Ásia ou a África, a hegemónica é a tradicional, não é de mercado ainda. Okay? Portanto, note-se bem que essas sociedades ainda vão fazer a sua transição para as sociedades de mercado. Portanto, se nós já temos o pandemónio que temos com o Ocidente todo na sociedade de mercado, imagine-se quando o mundo estiver na sociedade de mercado de forma hegemónica. Portanto, temos aí um cenário pela frente assim difícil. Mas pronto, no mundo ocidental hoje é de mercado. O que está a emergir são as de impacto. Eu diria, talvez, na tradicional andemos 10%, 15% da sociedade, mercado talvez perto dos 50%, e de impacto devemos estar nos 20 e tal, 30, depende da sociedade, por exemplo, menos em Portugal, mais na Holanda, ou no Canadá, ou nos países nórdicos, andaremos para isso, e a regenerativa está a menos de 5%, eu diria entre 1 e 3% será o mais normal, e portanto a de comuns 0,0 qualquer coisa por cento, uma percentagem, portanto, mas está cá. Não, o facto de ser baixa a percentagem não significa que já não há pessoas a experimentar e a fazer. Participei há poucos dias numa conferência que se chama SS Commons, portanto, Social Solidarity and Economics of Commons, portanto, que é uma área científica que junta vários cientistas europeus e mundiais dentro destas áreas, destas pessoas, e muito conhecimento estava a ser produzido lá a partir deste lugar. Portanto, algumas pessoas estavam nos impactos, algumas pessoas estavam na regenerativa e algumas pessoas estavam nos comuns, e isso já estava ali presente dentro daquela plateia, dentro daquele microsistema, dentro daquele game wall. Portanto, a coisa está cá em cima da mesa. O convite que eu vos faço... É que não é utópico. Não. Não está no sentido de dizer que não existe uma sociedade regenerativa no mundo, é verdade que não existe, e portanto nesse sentido ainda é uma utopia. Já existem exemplos pequenos dentro de cada país, dentro de cada setor, existem exemplos que mostram isso, que mostram o caminho, e portanto nesse sentido já não é uma utopia. Eu diria que em Portugal há cerca de 5.000 pessoas, pelo menos, que estão envolvidas na criação destes mundos de jogos de natureza regenerativa. Portanto já não estamos a falar de zero, que andarão à volta disto, talvez envolvendo uma economia de 20.000 pessoas, sensivelmente, um pouco espalhada pelo país, mas isso está cá, e está em todos os setores, está no Estado, local, nacional, está nas universidades, está nas empresas, está nas comunidades, está em todo o lado, não está só num sítio, está em todo o lado e está diverso.
Encontramos, por exemplo, a Limpor no Porto, está a fazer um trabalho extraordinário, ou a Mendes Gonçalves, para dar alguns exemplos, ou câmaras como a de Lolé, ou a de Torres, ou a de Cascais. Há exemplos dentro de cada uma destas entidades a acontecer, coisas concretas a acontecer, projetos concretos a acontecer, que mostram estas estruturas meméticas a funcionar. Portanto, o convite que vos faço é a virem conhecer a introdução às sociedades regenerativas e o seu mapa e praticá-lo comigo e com as outras pessoas que tiverem a fazer o contexto. Depois, se sentirem apelo, virem fazer ou os avançados em sociedades regenerativas ou a introdução às sociedades de comuns. Podem fazer os três, podem fazer só dois deles, mas o avançado e a introdução às sociedades comuns necessitam da introdução às sociedades regenerativas. Portanto, tudo começa por este modo de introdução às sociedades regenerativas. Quero-te agradecer, Gabriel, por teres feito este convite para trazer estes formatos para cima da mesa. Eles estão alicerçados nos livros, os formatos são baseados nos livros, mas nós vamos muito para além dos livros, porque vamos trazer exemplos, situações, cada pessoa vai trazer os seus casos e podemos trabalhar sobre esses casos. Portanto, ele é muito para além. Embora o livro seja um bom suporte e ter o livro é muito interessante depois para a aplicação, uma lógica de manual, digamos assim. Estou a falar sobretudo do tomo 2, que tem mais esse desenho, não é? E que abre essas portas para pensar. Espero ter coberto aqui as tuas perguntas, Gabriel, espero ter aberto aqui o horizonte e ter explicado bem às pessoas o que é que vamos fazer, o que é que as pessoas vão ficar a saber no final de cada um destes programas. E porque é que é importante neste momento, independentemente de onde tu estás, independentemente de onde tu trabalhas, de qual é a tua função, poderes fazer este programa e levares estes conteúdos e estas mensagens para as pessoas com quem tu trabalhas e para as pessoas com quem tu vives. Nós precisamos urgentemente de saber estas coisas e de pôr estas coisas em cima da mesa para, em conjunto, podermos fazer a transição. No tomo 3 do meu livro, eu tenho mesmo escrito no último capítulo, tenho uma convocação dos diferentes setores da sociedade, muitos deles eu tive o privilégio de trabalhar, em particular quando estive no João Sem Medo, e portanto é de facto uma chamada a todos nós. Não há setor, não há conjunto de pessoas que não sejam necessários nesta transformação e no trabalho que nós temos para fazer pela frente, que é enorme. É um grande entusiasmo poder reinventar a sociedade toda e há uma grande vertigem de medo, porque o que nós vamos passar em coletivo, e já estamos a passar, isso não é uma fantasia, nós já estamos com problemas sociais, com problemas ambientais a serem vividos diariamente, as tempestades, os incêndios, as crises económicas, está tudo cá, em cima da mesa. Uma escala mais pequena, uma escala maior, nós não sabemos bem o que é que vai ser o grande impacto à frente, mas vai acontecer. E, portanto, nós estarmos preparados com estas ferramentas, com esta informação, para podermos desenhar qualquer coisa em conjunto, para mim é estratégico, é determinante e é estratégico. Então é esse o convite. Muito Grato, obrigado, Marco. Gabriel. Obrigado por esta tua explicação, com algum detalhe, mas na verdade eu convoco todas as pessoas a estarem presentes nos programas de introdução às sociedades regenerativas, no avançado das sociedades regenerativas e no dos comuns, porque acho que fazer um não serve, é preciso fazer os três. Mas, enfim, cada um escolhe o que escolhe, mas de qualquer modo, a minha proposta e pela minha parte, quanto a comigo, eu terei todo o prazer em fazer os três programas, porque para mim nós temos um conhecimento muito abrangente e permite-nos reolhar a forma como nós atuamos e quais são as propostas que nós próprios também queremos desenvolver na sociedade, nas relações, na relação com o mundo e na relação com o planeta também, que parece que é um outro elemento que não faz parte da nossa vida e faz. E, portanto, obrigado, Marco, e até já. Obrigado. Até já, Gabriel. Obrigado.